Ler O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, mudou minha vida pra sempre. O Diário de uma Favelada mostrou pra mim um ponto de vista totalmente inesperado. E foi através desse livro que eu descobri algo que vai te deixar surpreso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a vida às vezes pode ser extremamente injusta e brutal, mas que se você não fizer nada a respeito, a vida vai te engolir sem pensar duas vezes. Então esse vídeo é sobre enfrentar problemas e enfrentar as dificuldades da vida. Fica até o final desse vídeo aí que eu te garanto que a forma como você lida com os problemas diários vai mudar. Primeiramente, gostaria de ressaltar que Carolina Maria de Jesus foi sistematicamente apagada da nossa história. Ela foi colocada às margens e não teve o reconhecimento que deveria ter tido enquanto viva como escritora. Existem diversos motivos para isso ter acontecido. Os principais são, com certeza, por ela ser uma mulher negra e moradora de favela. Porque Carolina, ao invés de ser reconhecida pelas denúncias que ela estava fazendo através do Quarto de Despejo, que era seu diário do dia a dia de uma favelada, ela foi reconhecida como uma favelada que ascendeu, que conseguiu conquistar a fama e agora ela pode fazer parte do mundo, entende? Então, ela não foi de fato reconhecida como uma escritora, e os seus livros, após esse grande sucesso que foi o Quarto de Despejo, diga-se de passagem, ela não teve a mesma projeção, os livros dela não venderam, e isso foi planejado de acordo com a realidade da época. A gente tá falando aí em volta de 1960, quando o livro ficou famoso. Ela escreve no diário desde 1950. Para você que tá aí do outro lado da tela ter uma noção, Clarice Lispector foi uma mulher escritora da mesma época, que não teve os mesmos problemas de Carolina. Ela conseguiu ter a sua obra validada, mas como uma mulher branca com privilégios maiores na sociedade. Então ela não teve esse mesmo problema que a Carolina enfrentou, por ser mulher, por ser negra, por ser favelado. Então, no Quarto de Despejo, que é o que eu te falei, o primeiro livro de Carolina, ela é mãe solteira de 3 filhos, de pais diferentes, e precisa sobreviver, basicamente, como catadora de papel na cidade de São Paulo, na primeira favela chamada Canindé. Essa favela hoje extinta porque deu espaço para a construção da rodovia Marginal. E nesse livro a gente pode perceber o quão era quase impossível e ela tinha que fazer milagre para conseguir ter acesso ao mínimo do mínimo do mínimo, e muitas vezes não dava, sujeitando ela e os filhos dela a comer lixo, a comer comida diretamente da rua, comida estragada, que era o que dava. O dinheiro que ela ganhava recebendo, catando papel, não era o suficiente. E Carolina, ela foi a primeira mulher negra a escrever toda essa denúncia, todo esse sofrimento que os favelados estavam vivendo ali. Então a gente tem uma perspectiva impressionante de uma pessoa que viveu isso na pele. Mas essa denúncia nem é tão famosa, você não vê falar sobre isso por aí, né? Você tem que realmente ir atrás. Sendo que hoje a gente olha para 1950 e olha hoje, esses mesmos problemas, essas mesmas mazelas ainda continuam extremamente vivas, extremamente fortes. Carolina é neta de escravas, conseguiu concluir até o 2º ano de ensino apenas, e ela sente na pele as dores de um povo que foi liberto da escravidão, mas que não foi deixado recurso nenhum para continuar a viver. Não foi dado educação, não foi dado moradia, não foi dado comida, não foi dado trabalho. O povo negro foi jogado literalmente às margens para viver como bicho. E isso não sou eu que tô falando não, tá? A gente tem a história aí para provar, e a gente tem o livro de Carolina para mostrar o quanto isso afetou o povo negro, que sofre até hoje com essa tamanha discrepância social que temos aí. Nesse livro a gente pode perceber a lucidez da autora em retratar o dia a dia ali do favelado, a violência constante, os problemas de falta de água, falta de luz, os problemas com a sujeira, os problemas com o lixão, e ela deu esse nome, Quarto de Despejo, justamente por ela enxergar a favela como o lixão de São Paulo. O quarto onde eles deixam o lixo, onde as pessoas indesejadas vivem, entende? Isso é sistematicamente pensado, isso não aconteceu do nada. As favelas existem por um motivo, e esse é o motivo. E ela deixa claro diariamente o quanto essas experiências como o abuso, a fome, a nudez, a pornografia, a violência, elas estão constantemente presentes na vida do favelado. E isso é algo que é pensado para ser assim, porque se você age dessa forma, você vive dessa forma, você não tem como mudar a sua vida.
Você tá numa situação de subhumana. Então, tudo que sobra para você fazer é viver naquele sistema totalmente criado para te matar. E mesmo aí, esse caos urbano que ela vive, totalmente planejado, como eu disse antes, ela diz uma frase muito interessante, que como ela não conseguiu armazenar dinheiro, ela resolveu armazenar paciência, que é o que ela teve que ter no momento para conseguir sobreviver a essa situação, porque é uma situação brutal. Então, teve a total noção de que dinheiro ali não seria para ela, não é feito para ela e pessoas como ela. E foi nessa paciência que eu tive uma valiosa lição do quanto a vida do brasileiro é brutal. E se você não faz nada a respeito, ela realmente te engole. A vida do brasileiro é baseada numa continuação de uma escravidão que acontece há 500 anos com o nosso povo. Um povo que foi criado e pensado para servir. E é isso que a gente faz. Tanto que nosso agro, até hoje, ele é responsável pela exportação de soja, exportação de cana-de-açúcar, exportações que não são oferecidas ao povo brasileiro. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, pô, eles produzem as frutas, as melhores coisas e mandam lá para fora e para nós só sobra o resto? Então, é exatamente isso. Vem de um sistema mais antigo do que esse capitalismo que a gente tem hoje. Então, é um planejamento pensado durante 500 anos. E Carolina, nesse livro, infelizmente, passa por experiências de quase morte muitas vezes. É o que eu falei, ela descreve a realidade brutal que ela vive diariamente. Então, você percebe que muitas vezes a sociedade tenta ainda canalizar essa culpa toda para ela, mas ela entende que a culpa não é dela. Ela bota a culpa nos ricos, nos políticos, nas pessoas que deveriam ter o ódio organizado para pensar que aquilo ali não tem como ser culpa da pessoa em si, do indivíduo. Como o indivíduo vai ter culpa de não conseguir comer, de não conseguir alimentar os filhos, de não conseguir ter água, luz? Isso não tá certo. A gente vive num país que é simplesmente de ponta a ponta banhado de terra, cheio de recursos, rios, natureza abundante, e a gente não tem o que comer no dia a dia, ainda é culpa nossa? Isso é impossível, né? E Carolina, infelizmente, morreu esquecida nesse sistema, porque a forma que ela falava sobre as coisas não foi de fato apontada ali, a denúncia que ela fez não foi de fato continuada. Parecia que era só mais uma favelada que conseguiu vencer, mas que vitória é essa, sendo que ela morreu esquecida e não conseguiu... que seus livros, que ela publicou mais 3, 4 livros depois de Quarto de Despejo, e mesmo assim não foi o suficiente. Ela foi encontrada muitas vezes catando papel ainda, infelizmente. Como que uma pessoa que tem tanto conhecimento, escreveu com tanta vontade todas as denúncias que ela tinha para fazer, não foi colocada de fato como uma pessoa importante no nosso país? Isso é estranho, no mínimo estranho, né? Chega a ser até irônico, porque ela foi publicada em mais de 46 países, em mais de 13 idiomas. E esse livro é visto por muita gente ao redor do mundo. E mesmo assim, o Brasil ainda continua com os mesmos problemas. A favela continua cada vez maior, o crime continua crescendo cada vez mais, a fome, a falta de energia são problemas reais ainda e comuns na vida do brasileiro. Então por que aquela denúncia não teve tanto peso quanto deveria? E a lógica que vivemos aí hoje é: você precisa se esforçar o suficiente para conquistar suas coisas, é só você se esforçar que vai dar tudo certo. E onde que entra isso para Carolina de Maria de Jesus então? Né? Porque a Carolina ela morreu sem dinheiro, sem a fama, sem nada. E aí? Então, para ela não deu certo, ela não se esforçou o suficiente, porque ela criou 3 filhos catando papel e ainda conseguiu sobreviver a isso escrevendo livros. E mesmo assim não funcionou. Então, esse mérito é para quem? E aí eu faço a pergunta para você: quantos escritores e escritoras negras você conhece aí que de fato tem um papel relevante aí na sociedade, que conseguiu modificar as coisas da forma que deveria ter sido? Normalmente você, quando encontra escritores negros como ela, como Milton Santos, você percebe que você tem aquela sensação de que eles deveriam ter mais reconhecimento. Isso é um fato, porque eles não têm. Dá a entender que o que eles têm para dizer não é tão relevante assim. Carolina não é apenas uma favelada. Carolina é resistência, é a força e a voz de muitas mulheres negras que passam por isso até hoje. A favela é um lugar com muito sofrimento de muitas pessoas felizes.
e de muitas pessoas que estão tentando lidar com toda essa dor causada diariamente e sistematicamente pensadas para que elas continuem nessa situação e nunca consigam prosperar. É negado literalmente tudo. Então, como que a gente sobrevive numa situação onde tudo é nos negado? Educação, comida, luz, água, enfim, é tanta coisa que fica complicado. Então, Carolina, ela me ensinou a ser implacável nas minhas decisões e inabalável em minhas ações. Ela me ensinou que eu preciso ter força nessa realidade, porque é algo que exige muita resistência, muita paciência e muita força de vontade. Então, nem sempre vai ser o suficiente. O legado de Carolina continua forte, a luta dela continua forte e a denúncia que ela fez ainda continua real. E muitas outras escritoras vieram após ela e continuaram o seu legado gigante, que vai continuar com muita força. Bom, é um livro que eu recomendo a todos, é um livro muito bom. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição comemorativa, que tem textos de outros autores, de outras escritoras também, sobre esse legado de Carolina e tudo o que aconteceu com ela. É um livro muito grande para eu falar em apenas um vídeo, não é tão rápido assim, então eu recomendo que você leia. É um livro fácil de entender, você vai conseguir entender o que ela tem para passar e abre a cabeça quando você for ler e tenta perceber o quanto isso tudo é planejado para ser da forma que é, para que ela não consiga prosperar de fato. E é como eu falei no começo do vídeo, apesar do livro ter sido escrito em 1950, 1960, a realidade que ela descreve ali continua muito forte, muito real. O povo brasileiro ainda continua sofrendo, nós ainda continuamos em muita luta e muita resistência. Então a gente precisa honrar o legado de Carolina Maria de Jesus e continuar a nossa força para que um dia a gente possa viver feliz e em paz, produzindo coisas para nós mesmos, em uma realidade totalmente diferente do que é hoje. Isso vai exigir muita luta e muita resistência da nossa parte. Mas assim como Carolina, nós precisamos enfrentar essas brutalidades do mundo com a maior força possível. Senão o mundo nos engole, a vida é assim mesmo. E a gente não pode deixar eles ganharem sempre. Estamos aqui lutando para que um dia esse jogo vire. E aí a nossa realidade possa ser nossa de fato. Então, portanto, organize seu ódio. Meu nome é Bessa, provavelmente de um lugar distante. Se você gostou do meu trampo, deixa um like aí para fortalecer meu trabalho. Até mais!